Diz um ditado bem antigo que filho de peixe, peixinho é. Mas isso nem sempre é verdade, né, Cris? No meu caso, por exemplo, não é. Mas no caso da nossa convidada, é, com certeza, uma das nossas grandes atrizes, filha de um dos nossos grandes atores. No Persona de hoje, Débora Bloch. Débora Bloch, prazer receber você no Persona. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Débora, você é mineira de Belo Horizonte, mas veio para São Paulo com seu pai, Jonas Bloch, aos 6 anos de idade. Mas que lembranças você ainda tem dessa época de infância lá em BH? Pois é, eu saí muito pequenininha de BH, mas eu me lembro, engraçado que eu me lembro de algumas coisas, assim, que o leite ainda vinha numa embalagem de vidro, Garrafa de vidro, né? garrafa de vidro, eu me lembro que a gente comia canja de galinha com pé, pescoço. É uma coisa bem da infância, né? Queijo de Minas, pão de queijo. E me lembro assim de um apartamento que eu morava com meus pais no edifício Levi, que é o nome da família da minha mãe. O nome de solteira da minha mãe é Rebeca Levi. E me lembro dessa vida em família, assim, nesse apartamento. Eu bem pequena com meu pai começando a fazer teatro. Meu pai tinha uma loja de móveis em Belo Horizonte. Nessa época ele não fazia, ele fazia teatro, mas ainda entre, né, o profissional e o viver da loja de móveis. E me lembro pouco, eu era muito pequena. E aí mudamos para São Paulo. Sabe o que eu me lembro também de Belo Horizonte? Que meus pais desfilavam na escola de samba de São João del Rei. Olha! Veja só. Aí você veio para São Paulo e foi estudar numa escola bem tradicional aqui, uma escola israelita, né? E era uma escola que dava uma grande ênfase para o ensino das artes, para a prática das artes. Foi ali que nasceu tua vontade de ser bailarina ou não? Não, na verdade não era uma escola bem tradicional, era uma escola bem progressista, uma escola bem moderna, né? Que justamente a gente tinha aula de teatro, eu tive aula de artes com Naum Alves de Souza, depois com a Mira Har, e era um ensino bastante humanista e progressista, né? Apesar de ser uma escola judaica, que a gente tinha aula de hebraico, de Yiddish, de cultura judaica, mas era uma escola bastante moderna. Na verdade, eu acho que a minha vontade de ser bailarina veio... O meu pai estava casado com uma bailarina quando eu fui morar com ele, a Dolores. E eu comecei a acompanhar muito a Dolores, eu fazia aula de balé, eu adorava balé. E o que me deu vontade mesmo de ser bailarina foi quando eu li a autobiografia da Isadora Duncan. E eu já estava também muito influenciada pela Dolores. E eu passava, enfim, eu ia para a escola e depois que eu saía da escola eu passava a tarde toda fazendo aula de balé. Eu fazia aula de balé clássico, fiz aula com Angel Viana, com Klaus Viana. Bem pequena eu comecei a fazer aula de dança. O meu pai me colocou numa aula na escola da Ruth Rachu. Depois eu fiz tanta aula de dança a minha vida toda. Depois eu fui fazer aula de dança moderna. Depois eu fiz aula de dança contemporânea com a Graciela Figueroa. Fiz jazz, fiz até aula de dança afro. Eu me lembro de umas férias que eu fiquei no Rio para fazer cursos de dança.
E aí eu fiz vários cursos e um dos cursos foi o de dança afro, que eu adorei também. Quando eu vi os espetáculos da Pina Bausch também, que eu ser bailarina, e depois... Mas eu não tinha muito talento para bailarina, porque eu não tenho um físico para bailarina, sabe? Eu não sou... então... Mas não foi nem por isso, porque na dança contemporânea você não tem esse padrão do balé clássico, né? Eu não tinha o menor talento para bailarina clássica, porque eu não tinha as habilidades, eu não sou Andeor, eu não tenho as habilidades para uma bailarina clássica. Aliás, Débora, ainda criança, você frequentava camarins e coxias de teatros, né? Acompanhava os ensaios do teu pai. E, aliás, de peças adultas, né? Foi uma infância aí meio fora do padrão, não é mesmo? Foi completamente fora do padrão, mas bem dentro do padrão de filho de ator. Eu acho que é um padrão dos filhos de atores estar sempre, passar a infância nos ensaios, nas coxias, no camarim, né? E eu me sinto educada pelo teatro também, para além da escola. Eu sinto que eu fui educada pelo teatro, por desde cedo estar em contato com textos de teatro, com o pensamento do teatro, com o processo do teatro, que além de ser um processo muito lúdico, né, além do teatro ser um lugar lúdico, né, que é para uma criança fascinante, né, o teatro ele traz o texto, né, e a discussão em cima dos textos e das ideias, e a interpretação daquele texto e o processo de mesa e de ensaio, de preparação de uma peça, é uma coisa muito rica intelectualmente. Então, isso te forma, isso passa a ser parte da sua formação mesmo. Aí, já adolescente, lá no Rio de Janeiro, você fez vestibular para História e para Comunicação. Você chegou a cursar um dos dois? Não, eu não cheguei a cursar porque eu já tinha estreado no teatro. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu já tinha feito um curso, quando eu estava assim, faltando 2 anos para eu ter que fazer o vestibular e fazer a escolha, né, a escolha dificílima que você tem que fazer com 17 anos, eu falei isso para o meu pai, eu não tenho certeza se eu quero ter o teatro, eu amo teatro, eu adoro teatro, mas eu não tinha certeza se eu queria ter isso como minha profissão, se eu queria... E aí o meu pai falou, por que você não vai experimentar? Eu tinha nessa época 15 ou 16 anos, por aí. Ele falou, tá tendo um curso no Teatro Ipanema com Rubens Correia e Ivan de Albuquerque, que eles estão selecionando pessoas para esse curso, e desse curso eles vão selecionar um grupo de pessoas para formar um grupo de teatro, para fazerem montagens. E eu era muito jovem, eu me lembro que o Ivan me chamou, era ali no Teatro Ipanema, que era um teatro mítico, né, no Rio de Janeiro, na época. Eles tinham feito montagens incríveis no Teatro Ipanema, e o Rubens, o Ivan e a Leila, e era um teatro de montagens muito legais. E eu me lembro, tinha uma salinha, que era a salinha da administração, e eu me lembro do Ivan me chamando lá e falando, olha, a gente vai selecionar você, mas você vai ter que pedir para o seu pai autorização para você poder fazer o curso, porque a gente aqui vai trabalhar questões para adultos, e eu era uma adolescente ainda, né? Eu achei muito engraçado, eu era menor de idade. E aí meu pai foi lá, teve que autorizar que eu podia fazer parte do grupo e tal. E foi a gente ficou 1 ano trabalhando, e foi uma experiência incrível para mim, porque ali a gente estudou, a gente tinha aula de corpo, a gente tinha aula de voz, a gente tinha aula de Jung, de mitologia, de numerologia. Eu me lembro que a Leila, mulher do Ivan, dava aula de tarô, de numerologia.
foi uma época linda da minha vida, mas, ao mesmo tempo, eu era muito garota. Então, eu saía da escola e ia para o Teatro Ipanema. E ficava ali, passava ali meus fins de semana, meus amigos, enfim, as pessoas da minha idade iam para a praia e eu ficava o dia inteiro no teatro. Quando terminou, eu voltei para a dança e fiquei naquela dúvida do que eu queria fazer. Só que no outro ano, eu recebi um telefonema. Alguém me indicou para fazer um teste para a peça Rasga Coração, do Vianinha, porque a Lucélia Santos ia sair e eles estavam procurando uma atriz muito jovem para substituir a Lucélia. Fui fazer o teste e passei. E estreiei profissionalmente, com 17 anos, no Rasga Coração, que era uma super montagem, direção do Zé Renato, com Raul Cortez, Ari Fontoura, Sônia Guedes, Antônio Petrin, um elenco incrível. E um texto maravilhoso, né? Que é um texto do Vianinha. Aí eu nem estudei mais direito para o vestibular, porque eu no terceiro ano, eu de manhã ia para a escola, de noite eu estava no teatro. E nessa época a gente fazia sessão de terça a domingo. E ainda fazia 2 sessões. No sábado, né? No sábado, Agora, nós Então, temos um depoimento aqui de um dos atores que estava com você no Rasga Coração. Minha querida Débora Bloch, aqui estou eu participando dessa belíssima homenagem que a TV Cultura está fazendo para você. E para dizer que eu me lembro, desde quando nos conhecemos, nos primórdios da sua carreira, no final dos anos 70, fazendo a peça Rasga Coração, do Vianinha. Por sinal, um sucesso muito grande. Minha querida, desde lá tenho acompanhado tudo que você faz, os seus trabalhos no teatro, na televisão, sempre demonstrando um amor muito grande pela arte de representar. Deus a proteja e que você continue sempre assim. Um forte abraço e um beijo no seu coração. o Ari é um grande ator. O Ari é um ator extraordinário. Eu amo o Ari. E que lindo ver ele falando. Agora a gente tem uma matéria aqui sobre uma novidade que estava agitando a cena teatral carioca. Vamos ver? Em meados dos anos 70, no Rio de Janeiro, um jovem grupo de teatro causaria uma verdadeira revolução no jeito brasileiro de fazer humor. Asdrubal trouxe o trombone e sua ousada proposta tinha como foco a desconstrução da dramaturgia, a interpretação despojada e a criação coletiva, onde, num arriscado, mas genuíno espírito de grupo, todos os componentes fariam de tudo e dariam palpite em tudo. Para surpresa de quase todos, a fórmula acabou dando certo e os espetáculos causaram grande impacto, condição que possibilitou o surgimento de novos coletivos com propostas semelhantes. Grupos como o Manhas e Manias, o Desritmia e o Banduendes Por Acaso Estrelados transformaram a proposta em um movimento que logo chegaria também às telinhas, no programa TV Pirata. Entre aqueles talentosos jovens dos anos 70 estava Débora Bloch, que aprendeu a fazer sua graça na intimidade dos palcos para depois fazer rir uma nação inteira pelas ondas da TV. Nossos calorosos aplausos a ela, que se dispôs a aprender algo que faça a vida de todos mais leve. Ai, que maravilha! Nossa, o Asdrubal foi uma revolução na minha vida. Assim, era o que eu estreiei no Rasga Coração, mas o que eu queria ser era o Asdrubal trouxe trombone. Eu me lembro, assim, eu vim de São Paulo, né? Porque eu passei uma parte da minha infância em São Paulo. Em São Paulo eu assistia muito teatro. Não havia uma semana que eu não fosse ao teatro. Isso começou por causa do meu pai, claro, mas isso depois virou um hábito para mim. Eu amava ir ao teatro. E algumas coisas me marcaram muito. O Macunaíma, do Antunes,
Quando eu vi, para mim aquilo foi uma coisa, uma revelação daquele teatro, foi uma coisa fascinante. Depois, quando eu fui para o Rio, foi o Asdrubal, porque eu vinha de São Paulo e era um jeito de fazer teatro completamente diferente, né? Além de todo mundo ser muito jovem, não tinha muita diferença quase não tinha diferença de idade entre quem estava na plateia e quem estava no palco. Era uma coisa de uma geração, né? Eles eram muito representantes de uma geração. Tinha uma maneira de estar no palco muito diferente, muito irreverente, tinha um humor e um relaxamento no palco que eu nunca tinha visto. E foi formador da minha geração, o Asdrubal. Tanto que nós, Manhas e Manias, né, o grupo que depois eu fui trabalhar, depois do Rasga Coração, com quem eu trabalhei há alguns anos, a gente era cria do Asdrubal. Aí lá no Manhas de Manias, era aquele esquema de que todo mundo fazia de tudo, né? Você se deu bem com esse esquema, né? Porque era um jeito de fazer teatro, não existia uma produção, né? Era uma criação coletiva e a gente produzia, a gente fazia o figurino, a gente criava o texto, não existia uma produção, enfim, por trás do grupo, nenhum financiamento, nada, era tudo feito pela gente. E isso é uma escola também, porque você não é só um ator, você participa de todo o processo. Tem duas pessoas que mandaram depoimentos para você, que a gente vai exibir agora, olha só. Uma alegria poder aqui em voz pública me manifestar sobre Débora Bloch, a minha querida dona Pardoquinha, que era o nome que ela tinha de um dos quadros, uma professora que ela fazia brilhantemente bem. Mas assim, a Débora chegou no Manhas e Manias como um verdadeiro dínamo, né? Muito bem preparada, um corpo absoluto, uma coreografia, um gestual muito nítido, uma voz muito bem colocada e muito solidária e colega, né? A visão humana e artística que ela tinha era muito bem colocada na líder do grupo. Oi, Débora. Olha só, vou ter que revelar um lado seu aqui que eu acho que as pessoas, não sei se as pessoas conhecem, né? É o seu lado produtora. Como você trouxe lá para o nosso grupo, o Manhas e Manias, há muito tempo atrás, você era a nossa mais jovem do grupo e veio com um espírito de produtora, foi quem conseguiu o teatro, conseguiu o figurino, conseguiu as coisas para o espetáculo, né? Assim que a gente fazia, o que valorizava muito o que a gente tinha. Então, além de ser a atriz que todos conhecem, a Débora era essa produtora, era a pessoa que tocava a gente para frente, era uma pessoa de teatro, né? Acho que talvez até pelas grandes influências do Jonas e tudo, mas ela já veio pronta para o teatro, né? E fazíamos tudo ali, né? O Manhas e Manias foi uma verdadeira formação, fazíamos desde o roteiro até o figurino, programávamos as viagens, era tudo muito uma criação coletiva, que era um método de produção daquela época, né? Um beijo, querida. Débora, um beijo enorme, parabéns pela sua carreira, parabéns por tudo e vamos ver se a gente se encontra. Ai, gente, eu não acredito. Um beijo para vocês. Ai, que coisa boa que foi o Manhas e Manias na nossa vida. Ai, que delícia ouvir o Chico e o Zé. Eu não lembrava que eu já tinha esse lado produtora, mas que eu tenho até hoje. Adorei esse depoimento. Bom, mas o Manhas e Manias foi tão importante nas nossas vidas, assim, porque a gente se formou ali, realmente, a gente fazia tudo. Chico Dias, André Beltrão, Zé Lavigne, que depois continuou como diretor, Karina Cooper, Pedro Cardoso foi do Manhas também. Foi um timaço, assim, e era muito legal. Mais ou menos na mesma época que você entrava no Manhas e Manias, também estreava na TV. Mas sobre isso a gente fala no próximo bloco, pode ser? Pode ser. A gente volta já com Débora Bloch. Pronto, estamos de volta para a nossa conversa com a Débora Bloch. Débora, você estava no Manhas e Manias e mais ou menos na mesma época você estreava também na televisão, na novela
Jogo da Vida. Era a sua primeira experiência com câmera. Como é que foi encarar essa mudança de mídia, de linguagem, de ritmo? Foi difícil entrar na TV, assim, porque eu não tinha nenhuma experiência. Eu era muito jovem, eu tinha, enfim, no teatro, a minha formação, tudo que eu tinha feito era no teatro, o pouco que eu tinha feito, né? Mas, enfim, desde criança, sempre em curso de teatro, mas a TV é uma linguagem muito diferente, né? O espaço, a câmera, para onde você, enfim, trabalha. Então, no começo foi difícil me adaptar. Quem me ajudou muito foram os meus colegas, e foi o Jorge Fernando. Aí já na segunda novela, Sol de Verão, você receberia o prêmio APCA de atriz revelação. O seu par romântico era o Tony Ramos e ele fazia um surdo mudo. E isso exigiu de você um trabalho muito especial, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Foi o meu segundo trabalho na TV. Eles me deram muita responsabilidade. Hoje, olhando, mas a gente, quando é jovem, a gente é destemido, né? E eu fui fazer, era um papel muito... uma protagonista, né? Na novela das 8, era o meu segundo trabalho na TV, e eu fazia par com Tony Ramos, que já era um ator muito consagrado, um grande colega. O Tony é um parceiro maravilhoso de trabalho. E ele fazia, era uma novela do Manuel Carlos, ele fazia um personagem que era surdo e mudo. Então, as minhas cenas com ele, eu tinha que decorar o meu texto e o dele, porque ele fazia a linguagem dos gestos, e aí o meu personagem repetia o que ele estava dizendo para o público entender o que ele estava dizendo. Então, eu falava as minhas falas e as dele. Foi um trabalho louco, porque eu decorava muito texto, mas foi um trabalho legal. E a gente tem um outro depoimento agora de uma colega sua desse trabalho, vamos ver. Em 1982, Débora e eu fizemos uma novela chamada Sol de Verão. Ela era minha filha. E o fato de termos o cabelo encaracolado, tom de pele, sardas e o formato do nariz dava uma semelhança incrível. As pessoas diziam que se eu tivesse tido uma filha, não seria tão parecida. Eu dizia assim para ela: Débora, você é uma maçã, porque você é saborosa e tem frescor. Isso ela continua, não só ela como mulher, mas nos personagens que ela faz. Por quê? Se você reparar, os personagens da Débora, eles sempre vão te surpreender com um frescor de uma coisa diferente. Ela é uma atriz muito interessante. Eu sou suspeita de falar porque eu sou mãe? Não, os trabalhos dela estão aí e provam isso. Débora, eu te amo. Irene, eu te amo muito, muito. Que linda. Irene não existe. A Irene é maravilhosa. Foi incrível fazer filha da Irene. E a Irene é uma pessoa divertidíssima de trabalhar. Então, eu amava trabalhar com a Irene, porque a gente ria, a gente se divertia, e era uma novela dramática, a gente tinha cenas, né, os nossos personagens eram dramáticos, a gente tinha cenas de... Eu era uma filha, uma garota rebelde, que estava sempre enfrentando a mãe, e eu me dava muito bem com ela em cena, e ela é muito generosa, é uma atriz, além de ser uma grande atriz, é uma atriz muito generosa. Ela, Glória Menezes, que também foi minha mãe, são essas atrizes que, como elas são grandes atrizes, elas também são muito generosas, elas têm muito para dar, né? Então, foi incrível trabalhar com a Irene. Eu amo a Irene. E foi um trabalho muito legal essa novela. Então, foi
escolona, né, fazer essa novela. Foi, né? Agora, você costuma dizer que você estava na TV, mas a sua prioridade era o teatro. Tanto que uma época você se afastou durante 4 anos, alguma coisa assim. É isso mesmo? As coisas aconteceram muito rápido, né? Eu estreiei no teatro e logo eu estava na TV. E o ritmo da TV é uma coisa que, sobretudo de novela, é uma coisa que te absorve, né? A novela é um trabalho braçal mesmo, né? Eu me lembro que eu trabalhava muito, eu era muito jovem, trabalhava demais e tinha que decorar muitas cenas, muito texto. E quando chegava em casa, e eu era muito jovem, eu também queria viver outras coisas, né? Que não só estar... Dura quase o seu ano inteiro, né? Uma novela. E eu sempre tive paixão pelo teatro, sempre quis fazer teatro. Muito. Teve uma hora que eu quis me afastar um pouco para eu poder voltar para o teatro, para eu poder... Eu também me sentia precisando do teatro também para me desenvolver, né? E eu gostava do teatro, então eu não queria ficar só na TV. Era uma escolha bem forte. É difícil e não foi difícil para mim, porque, como eu estou falando, quando você é jovem, você Tá é tudo bem. inconsequente, né? Você é corajoso, você... Enfim. Maravilhosa inconsequência, né? É maravilhoso demais. E foi muito bom, isso foi bom para mim, porque eu acho que eu me desenvolvi. Porque na TV você não tem tempo, né? Para isso. Naquela época, menos ainda. Você chegava, mal se fazia uma leitura. A gente não fazia nenhuma leitura antes de começar a gravar. Já chegava, oi, eu sou a Débora, eu sou a Glória Menezes, vamos lá, eu sou sua mãe, você é minha filha, gravando. Né? Hoje eu acho que a gente evoluiu até nisso na TV. Existe uma preparação, existe um ensaio antes de você começar um trabalho na TV. Quando eu comecei, não. Então, você também era jogado, você tinha que chegar muito pronto. E eu não me sentia pronta. Agora, passado esse período, você volta para a TV na pele da Ana Machadão na novela Cambalacho. Você é do tipo de atriz que faz um tipo de laboratório, uma pesquisa? Como é que é esse teu processo de composição da personagem? A Ana Machadão foi um personagem muito engraçado, muito divertido, do Silvio de Abreu, segunda novela do Silvio de Abreu, O Jogo da Vida e depois Cambalacho. E aí eu fazia uma mecânica, né, que era a anti-heroína, né? Quer dizer, a anti-mocinha, a mocinha que se vestia de garoto, de macacão e trabalhava na oficina mecânica, mas sonhava em ser bailarina, tinha essa coisa engraçada. Não, eu fui para uma oficina aprender um pouco, né, o que para mim era grego, como é que funcionava um motor de carro, até hoje. Como é que você usava uma chave de fenda. Até hoje eu não sei direito trocar um pneu, imagina. Então foi assim. isso. Mas pneu eu já aprendi a trocar. Mas aí logo depois você voltou a arrasar, mas agora em programas de humor, com o pessoal do Cacete e Planeta, depois com TV Pirata, né, que foi um marco da televisão brasileira. Olha só quem mandou umas palavras para você sobre esses trabalhos. Ei, Gazela! Na TV Pirata a gente era feliz, né? E tinha certeza disso. É muito legal trabalhar com a Débora, porque ela é uma companheirona, divertida, joga junto e está sempre investigando a melhor maneira de fazer uma cena. Depois do ensaio, mesmo que o diretor dissesse assim, tá ótimo, gente, vamos gravar, ela chamava a gente e falava assim, e se a gente fizer uma segunda opção? Aí a gente ensaiava. E se a gente fizer agora uma terceira? E se a gente voltar para a primeira? E pelo visto, ela não mudou muito não, ao contrário, porque seus trabalhos estão cada vez mais incríveis. A Segunda Chamada, por exemplo, é sensacional e é uma série importantíssima, porque
que mostra de maneira profunda e emocionante a falta que a educação decente, que uma educação decente faz no nosso país. E também o esforço, a dedicação, o amor que esses professores da rede pública têm pelos seus alunos. Parabéns, Débora, pela sua trajetória. Te amo. Ah, Luiz, eu te amo também. Nossa, gente, olha que sortuda que eu sou. Olha as pessoas com quem eu trabalhei. Que maravilha. Ah, eu amo a Luíse também. E é engraçado que a Irene contou que ela me chamava de maçã, né? E eu não me lembrava disso, mas era isso mesmo. Ela falando, eu me lembrei. Ela falava, oi, maçã, todo dia a gente chegava para trabalhar. Oi, maçã, era uma coisa muito gostosa e carinhosa. A Irene é muito divertida, mas no TV Pirata, a Luísa e o Diogo me chamavam de gazelinha, porque eu era muito magrinha e muito serelepe e tal, e eles me chamavam de gazelinha. E a gente chamava a maçã, a gente chamava a Luísa de maçãzinha, porque ela tinha aquelas maçãs, né? Ela tem ainda aquelas maçãs lindas, né? No rosto. E a Luísa é uma parceirona de trabalho também. O TV Pirata foi uma coisa incrível nas nossas vidas. Foi um marco, foi antes e depois, foi uma coisa muito especial. E, para mim, foi como fazer um mestrado. Um dos seus companheiros lá da TV Pirata também mandou uma mensagem. Olha só. A minha história com a Débora, ela é enorme, ela é monstruosa. Surgiu lá na Gávea, não sei, anos 70, 80, onde todos os grupos estavam se formando, tinha muito grupo de teatro, e dali ficamos amigos, naturalmente, quando nos vimos, e partimos dali para a TV Pirata, onde nos conhecemos mais profundamente. Da TV Pirata, tivemos a ideia de fazer um espetáculo nós dois, fomos procurar peça, cada um no seu canto, encontramos Fica Comigo Essa Noite. Sensacional. Ela é uma atriz dramática, ela é comediante, ela faz de tudo. E rodamos o Brasil durante 6 anos. Fomos felizes, comprando nosso primeiro carrinho. Era tudo duro, todo mundo duro essa época. E TV Pirata Fica Comigo Essa Noite, fizemos 5 vezes comédia no Banco do Brasil, lugarzinho pequenininho, eram 8 minutos. Depois o espetáculo foi crescendo também e viajamos o Brasil. Temos uma forte amizade até hoje, nos gostamos imensamente. Ela é uma atriz maravilhosa, posso dizer que ela é uma dupla e tanto. E tomara, estaremos juntos, sempre. Juntos já somos. Nós somos tão ligados que moramos no mesmo prédio. Não é isso, não é bom? Os filhos crescidos já. E ela continua mimosa, linda, uma atriz incrível. Todos os apelidos, né? Rosa. Maçã, gazela. Os apelidos. Mimosa é novo. Eu amo o Luiz Fernando. Luiz Fernando é um grande comediante, né? Luiz Fernando não tem para ninguém, é o maior. Eu aprendi demais com o Luiz Fernando, mas demais, assim. E aí ele falou, vamos fazer uma peça. E foi um super sucesso, a gente ficou 5 ou 6 anos com esse espetáculo, viajamos o Brasil inteiro, depois voltamos para todas as cidades onde a gente já tinha estado, voltamos para o Rio, voltamos para São Paulo, foi a nossa primeira produção, assim, foi minha primeira peça, nós produzimos juntos, então foi um casamento com o Luiz. Esses anos todos foi um casamento sem sexo. Débora, voltando aí para o teatro, vamos ver o depoimento de mais um grande parceiro seu, dessa jornada toda. Olha só quem é. Bom, é sempre um prazer estar falando da Débora, porque talvez ela tenha sido a atriz que eu mais tenha trabalhado nesses tempos, tanto no teatro, em vários segmentos, teatro, televisão e cinema também. Nós fizemos juntos alguns filmes interessantes. E fizemos 5 vezes comédia no final da década de 90, que foi um espetáculo que tinha um apuro muito grande do humor da época, que eu acredito que hoje tenha mudado um pouco esse ponto de vista, que era um humor baseado muito no que escrevia o Mauro Razzi
e o Vicente Pereira. A gente é muito filho desse humor, nós somos cria desse humor. E essa peça foi muito interessante. Éramos eu, Luiz Fernando Guimarães, Patrícia Travassos, às vezes Fernanda Torres. Impossível não se identificar com a aula de inglês que a Débora fazia. Débora estava maravilhosa, fomos muito felizes nessa época e tenho boas lembranças. Um beijo para vocês. Um beijo, Débora. Ai, gente, olha só os atores que eu trabalhei. Só grandes atores, né? Gênios. Enfim, Diogo é um parceiraço, um bicho de teatro, sabe? Um cara que é apaixonado pelo teatro, pela profissão, e que também eu adoro trabalhar com ele. Ele tem ele é muito criativo, ele tem uma troca em cena, ele está sempre criando um jeito diferente de fazer a cena, um jeito original para fazer a cena. Bom, Débora, já falamos de teatro, de televisão, agora a gente parte para o cinema, mas é no próximo bloco. Pode ser? Pode ser. A gente volta já com Persona. Pronto, continuando nosso bate-papo com a Débora Bloch. Já de cara, vamos abrindo o bloco mostrando uma matéria que nós fizemos sobre o seu primeiro trabalho para as telonas, um filme que marcou toda uma geração. Loucos anos 80, o mundo caminhava a passos largos para a inevitável globalização. Nos anos 50, saímos da era do rádio para as imagens da TV. Nos anos 60, o cinema nos apresentava outras paisagens e outros estilos de vida. Grandes shows internacionais de rock encantavam multidões nos anos 70. E na década de 80, imagens e sons de várias culturas abriam as portas da aldeia global. No Brasil, o Rio de Janeiro continuava lindo e devidamente miscigenado. As noites fervilhavam e jovens artistas do teatro, cinema e música, com fome de trabalhar e de mudar o mundo, tinham seus pontos de encontro. Foi nesse clima produtivo que surgiram os primeiros filmes sobre o rock brasileiro, conquistando multidões de jovens que reconheciam na tela as suas próprias angústias e prazeres. O filme Bete Balanço foi o primeiro nessa linha e fez um enorme sucesso. Débora Bloch, aos 21 anos de idade, interpretava a protagonista, estreando no cinema de maneira arrebatadora. Diz que pode, depois morde pelas costas sem querer. Você contracenou com Cazuza, Barão Vermelho, entre tantas outras feras aí do rock. Tinha alguma coisa da Débora, de você mesma, nesse filme? Eu acho que o personagem é engraçado, porque a personagem Bete Balanço é muito diferente de mim. Mas, ao mesmo tempo, tinha ali nesse filme uma coisa de geração, né? A gente não tinha a menor ideia que o filme ia fazer o sucesso que fez, mas a menor ideia. Era um filme de super baixo orçamento, numa época em que o cinema estava indo mal, né? E a gente fez o filme assim, em um mês, com pouca grana. A Tezuka Yamazaki era a produtora do filme, direção do Lael, e eu fiz aquele filme, a gente não sabia que ia ser um sucesso, achava que era mais um filme. E o filme foi um estouro, porque justamente eu acho que porque ele era um filme de pessoas jovens para pessoas jovens, né? Uma coisa bem de geração. Naquela época, não existia essa linguagem, essa ideia de juntar a música com a imagem, que depois deu no videoclipe. No Brasil não existia, não tinha ainda a MTV, não tinha nada disso. E o filme veio, né, a direção de fotografia do Edgar Moura. Eu me lembro o Edgar desenhando
fazendo storyboard dos clipezinhos que a gente fazia, né, das músicas no filme e tal, com as coreografias. Era uma coisa toda nova e feita ali de um jeito bem, com pouca verba e tal, mas que resultou numa expressão de uma geração, né? E aí o filme fez... É uma época que estava surgindo, assim, que depois todos esses grupos de esses compositores, como Cazuza, como Lobão, e como Kid Abelha, e Blitz, e, enfim, todo mundo... foi um momento que essa música explodiu, né, no Brasil. E acho que o filme ali teve esse momento de reunir tudo isso e o filme gerar esse sucesso todo. E valeram as aulas de dança, né? As aulas de dança valeram muito. Mas, olha, não foi meu primeiro filme. Então, eu queria falar sobre isso. Foi o Noite do Sertão, Apesar por de acaso? todo mundo achar que tinha sido. O meu primeiro filme mesmo foi Noites do Sertão, que era uma história do Guimarães Rosa. Era uma adaptação de um livro do Guimarães Rosa chamado Buriti. Era uma novela que vinha dentro desse livro Noites do Sertão. Eu fazia Maria da Glória. Foi o meu primeiro filme assim que me marcou profundamente, porque eu era fascinada por cinema e eu fui aquela adolescente que ia na Cinemateca assistir os filmes e adorava filme de arte, enfim. E aí eu fui convidada pela primeira vez para fazer um filme. Para mim, aquilo foi... Eu me lembro de ter feito 21 durante a filmagem, numa fazenda em Minas. Eu fiquei 4 meses em Minas filmando. Foi uma experiência incrível, porque além de me colocar em contato com Guimarães Rosa, foi a primeira vez que eu entrei em contato com Guimarães Rosa por causa do filme, eu me apaixonei pelo Guimarães Rosa, pela literatura do Guimarães Rosa. Eu tive uma identificação imediata com essa personagem e, além de tudo, me levou de volta para Minas, da onde eu tinha saído e não tinha mais praticamente voltado, quase não tinha voltado. Então, me fez ficar em Minas e descobriu Minas Profundo, né? Que é a Minas ali do sertão de Minas Gerais, né? A gente gravava em lugares assim, bem no sertão, e ficava hospedado nas fazendas onde a gente gravava. Foi um filme incrível. Foi um filme incrível de fazer. Tony Ramos outra vez, né? Tony Ramos também. Mas o Noites do Sertão, eu ganhei, para minha surpresa, eu ganhei 3 prêmios com esse filme, que foi meu primeiro filme. Foi uma coisa muito especial na minha vida. Também foi antes e depois. Você também fez um outro filme que foi um grande desafio, que tinha aí um fiapo de roteiro, muita improvisação, que foi o Pátria Amada, da Tezuka Yamazaki. Então, dá uma olhada. Sim. Que ela te mandou uma mensagem. Eu estava procurando uma atriz para substituir a Sônia Braga no filme que ia fazer, chamado Paraíba, Mulher Macho. E aí, eis que aparece pelo escritório uma garotinha, acho que eu não tinha 18 anos, sardenta, cabelo vermelho, entendeu? Aí eu falei assim, olha, eu quero um tipo mais brasileiro, tipo Sônia Braga, meio nordestina, não sei o quê. Aí ela virou para mim e falou assim, eu não sei porque você está me chamando, tá me dizendo que eu não sou o tipo brasileiro. Eu nasci em Belo Horizonte, nunca saí do Brasil, entendeu? Sou mais brasileiro que qualquer outra pessoa e não entendo o que você está me dizendo. Bom, essa menina me impressionou muito. Logo depois, o Lael Rodrigues estava procurando uma protagonista para o Bete Balanço e eu falei assim, Lael, tem uma menina aqui que é perfeita para fazer a Bete, que é a Débora Bloch. Lael chamou a Débora e ela estourou naquele personagem que foi feito para ela, entendeu? Alguns meses depois do Bete Balanço, começou aquele zum que haveria lá na Candelária, o grande encontro das Diretas Já. E aí pensei assim, temos que filmar, né? Aí o Cacá, meu sócio, falou assim, pô, Tezuka, você não tem nem elenco e nenhuma história. Eu falei assim, história, eu peço para o senhor escrever alguma coisa em cima de 3 personagens que eu já estava trabalhando.
E aí chamei a Debinha. Então os atores tinham que ser muito cúmplices com a direção, entendeu? Porque a gente ia inventando durante a filmagem. Por exemplo, a Debinha fazia a repórter. Eu falei assim, olha, tem um monte de gente lá querendo entrevistar o Tancredo do Neves, não vai dar para a produção ir lá e abrir espaço para você. Você tem que ir e tem que ganhar das jornalistas que estão ali, entendeu? Não apenas ela ganhou, como o Tancredo foi lá e beijou a mão dela. Foi genial. Tancredo beijou a sua mão. Ai, Tizuca, eu adoro a Tizuca. A Tizuca é maravilhosa. Eu fui fazer Bete Balanço por causa da Tizuca, porque eu era fã da Tizuca, dos filmes dela, eu adorava. E ela, quando ela me chamou, eu falei, eu tenho que trabalhar com essa mulher. Mas ela era produtora, né? Ela não era diretora do filme. Mas, enfim, o filme foi um maior sucesso. E aí, depois, eu fui fazer com ela o Pátria Amada, que foi uma experiência incrível, mas foi exatamente isso. Eu tinha que fazer como uma jornalista. Eu me enfiava, aquela coisa da jovem, né? Destemida. Eu não tinha medo. E eu me enfiava no meio dos jornalistas, dos repórteres, e me ia com a maior cara de pau falar com o Tancredo, falar com quem precisasse falar. E foi uma experiência bem louca esse filme. Mas foi muito legal. Foi um momento importante, né? O momento das diretas. O filme é um registro legal dessa época, né? Exatamente. O filme é um registro de uma época muito importante, que a gente passou a votar para presidente. As pessoas não têm ideia do que é não votar para presidente. Se elas tivessem ideia do que é isso, elas não estavam querendo a volta da ditadura. Débora, o seu pai é um dos atores mais respeitados, não só pelo público, como pela própria classe teatral, pelos próprios colegas de profissão e tal. Um cara que te incentivou a abraçar essa carreira, que você agarrou com unhas e dentes, né? Tem um conselho, tem uma frase que algum dia ele tenha te dito que tenha sido importante para o seu trabalho, para a sua vida, para a sua carreira? O meu pai, muitas, né? O meu pai sempre me falou coisas que foram importantíssimas para a minha vida, para a minha carreira. Meu pai foi um cara muito importante na minha vida, na minha formação, na atriz que eu sou hoje, em tudo que eu fiz, em tudo que eu faço, eu tenho meu pai em mim, né? E a minha mãe também. Eu acho que o exemplo assim de retidão, de ser uma pessoa legal na vida, com as pessoas, com os outros, com quem está à sua volta, é um exemplo que eu tive na minha casa, né, do meu pai. E o amor pelo teatro, pela arte, pela liberdade. Agora, tem uma frase engraçada que quando eu estreei no Rasga Coração, que eu ainda não tinha estreado, o meu pai chegou para mim e falou assim, olha, vai ter sempre aquela pessoa, alguém que vai te dizer que você é a pior atriz do mundo e aquela pessoa que vai te dizer que você é a melhor atriz do mundo. Não acredito em nenhuma das duas. Sensacional. Débora, alguns trabalhos seus trazem à tona questões cruciais que a gente vive nos dias de hoje, né? Injustiça, se fala de violência doméstica, se fala de racismo. Já em Segunda Chamada, toda essa nossa problemática aí, né, das políticas públicas em relação à educação. São papéis marcantes na sua carreira, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desses papéis. Muito marcantes, muito papéis incríveis, né? Justiça é um personagem incrível, texto da Manuela Dias, direção do Zé Luiz Villamarim. E aí ele me convidou para fazer Justiça. Quando eu li o texto, era, naquele momento, um dos melhores papéis que eu estava sendo convidada para fazer na televisão. Era um personagem muito complexo, porque uma mulher um personagem trágico, né? Uma mulher que perde
a filha, vê a filha ser assassinada pelo namorado e depois vai se envolver, se prepara há anos para matar o assassino da filha e acaba se envolvendo com ele. Então, era um personagem incrível, um texto incrível. E depois veio Segunda Chamada, que também acho que é um papel, o trabalho mais importante que eu fiz na TV também, né? Porque ele vem falando do Brasil que a gente vive hoje, né? Ele vem falando, mais do que nunca, a gente precisa falar sobre esse assunto, sobre a nossa falta, a falta que faz uma boa educação, né? De qualidade para todo mundo. Né? E a série não é só sobre isso, né? A série é sobre racismo, a série é sobre feminicídio, a série é sobre violência doméstica, a série fala de muitos assuntos importantíssimos e atuais. Ela dá protagonismo para pessoas, para personagens e pessoas que nunca tiveram protagonismo na TV. E para quem a gente não olha, não costuma olhar, né? Então, eu acho um trabalho que me orgulha, que me emociona e que eu reverencio, porque eu reverencio esses professores. Eu tenho admiração total pelo trabalho do professor. Acho a profissão mais importante de um país é o professor. E no Brasil, o professor não é valorizado. No Brasil, o professor não é reconhecido, não é estimulado. Então, está na hora da gente mudar isso, pelo amor de Deus. Agora, pegando carona nesse assunto, um pouco antes da pandemia, você estava em cartaz no teatro com uma peça chamada Antes que a Definitiva Noite se Espalhe em Latinoamérica. Vocês estavam fazendo esse espetáculo, né? Que discute também esse Brasil de hoje. Então, eu queria te perguntar para a gente fechar o programa. Que papel você acha que um artista pode e deve desempenhar nesse Brasil de hoje? Eu acho que os artistas eles sempre estão dando a cara a tapa para falar não está bom, isso não é bom, não está certo, isso não é verdade, não dá para ser assim. Eu acho que os artistas eles são aqueles que trazem o pensamento crítico, que trazem o questionamento, que trazem a liberdade e que trazem o amor. O que está acontecendo hoje no Brasil é que a gente parou de sonhar. É uma coisa muito triste o que está acontecendo. As pessoas pararam de sonhar. As pessoas elas não têm nem o que comer, elas estão atrás de osso. E como é que você vai sonhar assim, né? E aí, quando você consegue ouvir, né, de um professor, de uma professora, que ele sentiu que o trabalho dele foi representado ali, que foi mostrado e que se jogou uma luz sobre aquele assunto, é o melhor que a gente pode fazer como artista, né? Com certeza. Muito bem, Débora. Muito obrigado, olha, parabéns pela sua trajetória tão coerente, tão ética. Obrigada. Né? Foi um prazer receber você aqui no Persona. Foi uma honra mesmo, Foi Débora. Um prazer estar aqui com vocês, foi muito lindo ouvir os meus colegas, revê-los, ver que eu trabalhei com gigantes, né? Que eu tive a sorte de trabalhar com esses grandes atores. E muito obrigada a vocês pelas perguntas, pelo convite. Foi ótimo conversar com vocês. Obrigada a você. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto nós. E até a próxima semana. A gente volta domingo que vem com Persona.
Aê! Ok, Débora. Obrigada. Ai, gente, eu começo a falar e eu me alongo muito. Foi que bom. ótimo. Acho que a pior coisa que existe é quando o entrevistado não fala, né? Quando ele fala bastante, é ótimo. É ótimo. Eu acho que esse final foi meio confuso, mas tudo Não, bem, né? foi lindo. E eu Vamos acho que tirar uma essa foto? série traz isso mesmo, né? Ela teve esse feedback, né? Com certeza, isso é muito bacana. Isso Vamos é tirar mu- uma fotografia aqui Vamos com tirar você, aqui. Débora. Olha lá.